que a paz, que o amor, que a luz de Jesus esteja conosco em nossos corações. Que nós possamos aproveitar esses instantes aqui reunidos para buscar o conhecimento, buscar o entendimento que nos liberta da ignorância e que nos dá a capacidade de refletir acerca do nosso comportamento, da nossa maneira de agir no mundo e desta forma nos tornarmos melhores. Nesta noite, nosso tema será do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 22, o item que fala acerca do divórcio. Na introdução desse capítulo, nós encontramos uma citação do Evangelho de Mateus 19:3, onde ele colocou: deixará o homem, pois, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois formarão não duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. E a interpretação a essa passagem do Evangelho carece entendimento, carece compreensão, para que nós possamos agir com sobriedade, com discernimento, com entendimento das situações que nós vivenciamos, buscando sempre o que será melhor para nós, enquanto espíritos que somos. Qual a melhor atitude nas mais variadas situações que nós vivenciamos. Então, nós lendo, naturalmente buscando a literatura, não apenas as obras de Kardec, mas também os livros auxiliares, buscando a interpretação de Emmanuel acerca de cada um dos versículos, destes que compõem um vasto manancial de livros que nos fala ao coração e à alma, nos possibilitando horizontes mais claros, se faz um certo entendimento a nossa pouca capacidade de compreender em profundidade a fala de Jesus, que é dita para que nós possamos crescer e abrir o nosso entendimento espiritual para entender de verdade o significado de cada uma dessas falas. Então nós procuramos pensar: não separeis, pois, o que Deus uniu. Não separe o homem o que Deus uniu. Naturalmente, homem aqui está colocado como as situações do plano material, os nossos interesses de ordem material e o que terá nos ligado a este que nós costumamos dizer quando estamos envolvidos pela paixão, levados naqueles sublimes momentos de grande entrosamento, entendimento e deleite. Nós costumamos muitas vezes chamar de almas gêmeas, de cara metade, e os nomes são os mais carinhosos, e o quanto a paixão está presente. E muitas vezes, quando nós programamos, quando nós ajustamos um casamento, que naturalmente é algo sublime e muito importante, porque é uma evolução da sociedade. Antes do casamento, a situação era muito mais difícil, porque como nós temos interesses, na maioria das vezes, materiais, então nos comportamos de acordo com os ditames do nosso coração no momento de cada ação. E vale nos lembrar que quando nós estamos tomados pela paixão, estamos cheios de interesses que nos parecem ser os mais louváveis. Entretanto, quando essa paixão esmorece, nem sempre nós continuamos com os mesmos desejos benevolentes para com aquela que foi então o nosso objeto de desejo, foi o nosso sonho. E por esta razão, o casamento é muito importante. Porque quando nós falhamos, as leis que são naturalmente criadas pelo homem em cada uma das fases de desenvolvimento da sociedade, vêm estabelecer o mínimo possível para que se tenha um equilíbrio naquela família e então
desfeita. Então, se nós pensarmos como o homem pode separar o que Deus uniu? Na verdade, se Deus uniu de fato, eu penso que só a morte, pela separação dos corpos, haverá de dar um intervalo neste relacionamento, porque será de amor. Mas quando nós não sabemos muito bem o que estamos fazendo e temos os interesses dos mais variados, ainda que nós não conheçamos esses interesses, a nossos olhos parece que estamos tomados por um amor por aquela criatura, por aquele homem ou aquela mulher. Estamos tomados por tão grande amor que só poderemos ter vida, ser felizes, se estivermos um em contato com o outro. E desta forma nós não costumamos avaliar se não há nenhum outro objetivo, ainda que eu não tenha um conhecimento prático dele. Porque muitas vezes somos movidos pelo desejo de ter uma companhia, pelo desejo de ter filhos, pelo desejo de dividir as obrigações de um lar, pelo desejo de não ficar sozinho. Os desejos são os mais variados. E nesses tantos desejos a serem atendidos, nem sempre temos o cuidado de observar se nós temos afinidades, fora a carne, naturalmente. Se nós temos interesses que não possam nos unir quando a paixão esmorecer, se nós temos coisas em comum que nós possamos levar adiante, mesmo quando esmoreça essa paixão de primeiro ano, geralmente quando dura tanto. Então, não fazemos essa análise. Mergulhamos nesse casamento, naturalmente pensando em nós como sendo aqueles seres a quem tudo nos é devido, e o homem, por sua vez, pensando da mesma forma, que então aquela será a companheira que atenderá todos os seus desejos, todas as suas necessidades, e viverão os dois como um príncipe e uma princesa, tendo os seus desejos satisfeitos. E quando nós começamos a vida a dois, quando começamos a assumir as responsabilidades que nos competem, quando vemos que não mais nós podemos fazer o que queremos na hora que queremos, mas o que precisa na hora que deve ser feito. Porque se nós nos acomodarmos, se deixarmos de realizar as coisas a contento, naturalmente nós vamos gerar dificuldades para mais tarde dar conta de todas as atividades que nos compete realizar. Não são só mais os meus interesses, mas são os nossos interesses. E algumas vezes, esta ideia de que não é mais os meus, mas são os nossos, não está muito bem ajustada na mente de cada um de nós. De algumas vezes, é a mulher que imaturamente não quer assumir os compromissos e os deveres para com o lar e prefere estar sempre em contato com a casa dos seus pais para que a mãe possa proporcionar o bem-estar e as facilidades que ela almeja. De outras vezes, é o homem, é o jovem que pretende ter uma vida de solteiro, embora casado. Pretende não ter mais hora para nada, fazer tudo o que deseja, não comunicar, porque naturalmente quando nós convivemos, mesmo que seja com um colega que nós morarmos no mesmo espaço, uma maneira de delicadeza nos compete dizer, olha, hoje eu vou me atrasar por tal ou qual motivo, para que o outro não se preocupe. Mas muitas vezes nós queremos fazer o que desejarmos sem qualquer consideração por aquele, por aquela que está ao nosso lado. É claro que nós todos temos direitos, mas temos deveres. E o nosso direito termina exatamente onde começa o do outro. Seja ele alguém que está em qualquer lugar, na rua, na casa, onde quer que seja o nosso esposo, esposa, seja aquele que nós partilhamos a nossa vida em comum. Naturalmente, se eu quero uma convivência que tenha um mínimo de respeito, de compreensão e entendimento,
é preciso eu fazer algumas renúncias aos meus interesses para trabalhar em prol do interesse da família. Deixamos o nosso pai e a nossa mãe, pretendemos formar uma família. E sonhamos também com os filhos. Começa a surgir estes filhos que, ao invés, muitas vezes, de ser um ponto que vai nos unir, mais cria divergências e separatividade, porque nos falta a colaboração. Nos falta o entendimento de que pai e mãe estão agora nestes papéis para colaborar da melhor forma possível com o desenvolvimento destes espíritos que estão sendo colocados sobre a nossa responsabilidade. E os desajustes, muitas vezes, vão surgindo nestes lares, provocando discussões, atritos, agressões, desentendimentos, e os filhos crescendo numa situação de total desconforto psicológico, muitas vezes amedrontados diante da situação, porque quando o pai chega, muitas vezes é a hora dos problemas. Em vez de ser aquela hora do aconchego, o pai chegou, a mãe chegou, ter a hora do aconchego, muitas vezes tem a hora das cobranças, a hora das alfinetadas, né? Que nós muitas vezes não queremos falar diretamente o que pensamos e criamos espécies de espinhos para alfinetar os que estão à nossa volta. E isso naturalmente gera um desgaste muito grande nos relacionamentos. Como nós vemos todos os dias, inúmeras tragédias acontecem por conta dessa desarmonia que naturalmente não é provocada pela lei que foi colocada, nem pelo casamento, que nós assumimos, civil ou religioso, e nem pelo divórcio, que hoje é legalizado. Ele é provocado pela nossa realmente falta de amor. Ainda que muitas vezes seja duro dizer isso. Ainda que muitas vezes dizer isso soe aos nossos ouvidos como se nós tivéssemos interesses escusos, coisas que estão escondidas, interesses materiais, mas nem sempre esses interesses são de ordem financeiras. Os interesses são os mais variados. E esses interesses não sendo atendidos, naturalmente gera um desconforto. O principal, talvez, desse desconforto é nós colocarmos na mão do outro a nossa felicidade. Você não é capaz de me fazer feliz, mas ninguém é capaz de nos fazer feliz, a não ser nós mesmos. Os que estão à nossa volta podem colaborar. Naturalmente, é muito mais agradável estar com alguém cordato, gentil, do que com alguém grosseiro, estúpido, que só fala coisas desagradáveis. Mas não vai ser este tratamento que vai nos dar a felicidade. Porque esta é uma construção de cada um de nós. E tem que passar pelo entendimento que a responsabilidade é nossa e não do outro. Então, quando eu caso com a ideia de que aquele que eu escolhi para casar tem a responsabilidade de trazer para mim essa harmonia íntima, esse bem-estar que está diretamente relacionado com como ele fala, como ele faz, todo o seu comportamento, eu estou colocando assim como uma regra que não vou ter como superar, que vai falir esse casamento. Eu não posso colocar nas mãos do outro a responsabilidade da harmonia dentro do nosso lar. Se nós fizermos a nossa parte e ainda assim este lar não funcionar a contento, se as agressões, sejam elas verbais ou de ordem física, seja qual for o nível de agressão que temos, é importante que nós tenhamos uma conversa. Uma conversa para que aquele que começa por ligeiros problemas não vá se transmutando aquela paixão em ódio. Algumas pessoas costumam dizer que o amor se transformou em ódio. Na verdade, eu nunca vi ninguém que ama transformar em ódio o amor. Isso aí nós podemos olhar os exemplos de todos os luminares que passaram pela Terra. Todos os espíritos que
que vieram para nos servir de exemplo, vieram com uma postura de amor incondicional. Óbvio que nós não estamos nesse alcance. Então, o que se transforma em ódio nas nossas vidas, muitas vezes, não foi o amor. É que a paixão acabou, nós não construímos uma amizade, um respeito e uma dedicação pelo outro, temos excessivas cobranças e expectativas que não são atendidas, e não são atendidas por ninguém, minha gente, nem pelos filhos, por ninguém. Porque cada um cuida de fazer os seus interesses. Poucas vezes nós temos a lembrança e a delicadeza de tentar ser agradável àqueles que estão conosco sobre o mesmo teto. Nós podemos ter todo o cuidado para ser gentil, educado, na rua, na casa espírita, no trabalho, algumas vezes, nem sempre, mas no nosso lar, geralmente nós consideramos que aqueles que estão sobre o mesmo teto, aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade, têm que nos tolerar como nós quisermos nos apresentar. E nos esquecemos que este seria o principal lugar para nós nos esforçarmos 100% para sermos o mais agradável possível. Ainda naquela hora que o sangue assim ferve, que nós possamos controlar o verbo para não ferir, para não machucar, para não causar danos além dos que já estão acontecendo. Então, o divórcio não veio para destruir o que Deus uniu, mas veio para tornar claro o que nós já fizemos no contato íntimo dos nossos lares. Pela nossa falta de amor, de respeito, de dedicação, pela nossa, muitas vezes, falta de responsabilidade até, porque passa também pelas coisas práticas, pelas coisas materiais, muitas vezes até mesmo de ordem material, nós deixamos de nos lembrar das nossas responsabilidades e passamos a cuidar com total desleixo daqueles que estão ali, não por acaso. Porque ainda que eu tenha programado para não me casar, e quando cheguei na Terra, encontrei com alguém que eu lembrei, sei lá de onde, resolvi casar, ainda que isto aconteça, contrariando o que eu havia programado, não é para que nós nos separemos, é para que nós possamos construir o que nós então decidimos. Mas então, por que nos separamos? Pela dureza dos vossos corações, nos disse Jesus. E é melhor que nós façamos assim, do que cultivarmos e desenvolvermos no nosso coração um ódio, uma inimizade, onde só vai maltratar a todos os envolvidos. Muitas vezes há separação, não o divórcio, e passa o pai e a mãe a pegar os filhos e usar como joguete. Quando os filhos estão com a mãe fala tudo que não deveria sobre aquele que até pouco tempo era o amor de sua vida. Se estão com o pai, ele utiliza aquele momento para denegrir completamente a imagem daquela que era o amor da sua vida. E neste jogo de interesses, de cada um salientar o que há de ruim ou de que não considera bom no outro, muitas vezes, simplesmente tomados pela raiva momentânea, passam a criar problemas seríssimos para aqueles que estavam ali, justamente para que nós pudéssemos cuidar, zelar, amar, amparar. Então vem a lei para fazer essa separação, para evitar danos maiores. Porque naturalmente quando nós conseguimos efetuar esta separação, ainda que por algum tempo estejamos tomados de fúria, naturalmente, se nós passarmos a refletir, a compreender os nossos sentimentos, nós vamos perceber que o que está ferido não é o amor que nós perdemos. O que está ferido é o orgulho. O orgulho está ferido de morte. E por isso nós estamos enfurecidos para denegrir a imagem do outro, sem maiores considerações. Então, quando nós admitimos que é o orgulho,
que muitas vezes aconteceu um adultério. E o nosso desejo é de acabar, de exterminar aquele que cometeu o adultério, seja um ou seja outro. Pensando que é o amor. Não é o amor, é o desamor. Porque quando nós amamos, o que interessa para nós é que o outro seja feliz. Se aquela for uma opção, vá ser feliz então com este novo amor, se puder. E que nós possamos, se verdadeiramente amor, claro, ter aqueles dias de sofrimento para depois voltar ao equilíbrio com a consciência tranquila. O problema é que a maioria das vezes não é orgulho ferido. É aquele sentimento de ser deixado para trás, de ser preterido por outro, por outra, porque é mais jovem, ou porque é mais bela, ou seja lá pelo que for. Começamos a nos comparar e criamos dentro de nós uma animosidade que dificulta muitas vezes o relacionamento com aquele par que possivelmente vai ser par de outra pessoa e que os nossos filhos estarão em contatos. E que nós precisamos aplacar a fúria que há em nosso coração e em nossa mente para então, nos ajustando, poder conviver com tranquilidade, compreendendo que aquele foi um engano que cometemos. E se nós verdadeiramente amássemos, teríamos possivelmente conseguido harmonizar da melhor forma possível. Se não conseguimos isso, tudo bem, o importante é que nós possamos não piorar a nossa situação, recuar para ganhar mais forças, para nos capacitarmos a amar incondicionalmente, necessariamente não na mesma posição de esposo, esposa. Nós sabemos que as posições, as possibilidades de estarmos juntos são as mais variadas. E nós poderemos construir esse afeto de verdade. Aquele afeto que se importa com o outro, que quer o bem do outro, independente de que para o outro, se o bem para ele sou eu ou não. Que deseja que ele cresça, progrida, para que possa haver harmonia e equilíbrio para os filhos. Porque mesmo fazendo todo o esforço que é possível, muitas vezes nós vemos os nossos filhos com tantos problemas, tantos dilemas, porque o espírito naturalmente herda de si mesmo. E se além disso, ele vem para um ambiente que dificulta e cria ainda mais desarmonias, naturalmente estes frutos irão se estendendo muitas vezes para outros lares, quando estes filhos passam a assumir suas famílias e muitas vezes não ter maturidade suficiente para essa vivência. Então a melhor opção para todos nós sempre é a de ser o melhor possível para aqueles que estão à nossa volta, seja eles quem for, seja qual for a situação que esteja sendo vivenciada. É claro que isso nós só conseguimos fazer refletindo muito, porque a gente ainda não consegue fazer isso espontaneamente. Há 2 décadas atrás, quando eu me separei, o sentimento era de ódio total, infelizmente. E eu já conhecia a doutrina há uns 2, 3 anos. Mas ainda o sentimento foi esse. Então, quando comecei a analisar e a perceber que aquilo não era amor, que era pelo contrário, era egoísmo, era um orgulho de me sentir preterida, porque outras pessoas passaram a fazer parte da vida daquela que então eu imaginava que fosse o meu ideal de vida. Percebi que o problema então não era dele, era meu, das minhas expectativas, de não ter percebido o jeito de viver que ele preferia. Então o problema estava comigo. E a partir daí, eu fui conseguindo, graças às luzes da doutrina, transformar essa animosidade, esse ódio de alguns dias, intolerância, para depois em uma amizade de verdade. Aqueles que são amigos, e amigos geralmente é para sempre.
Ainda que a gente não se veja, mas a gente continua amigo. Continua um disponível para o outro, se houver alguma necessidade. Então, seja qual for a situação de hoje, tenhamos a certeza absoluta que é possível reverter. Se precisa chegar a um ponto do divórcio, que não tenhamos medo. Porque o que Jesus falou que não separa, que o homem não separe, é o que Deus uniu. E o que Deus une é unido pelo amor. Se não tem amor, foi um engano. Cometemos um equívoco, imbuídos nos nossos interesses, que nós podíamos não conhecer conscientemente. Claro que existem aqueles casamentos que eram determinados e que era pelo interesse das famílias. Aqueles eram um horror, na verdade. Que jovens eram submetidos a uma situação e muitas vezes, depois de casado, o jovem, o homem, poderia continuar com a sua vida normal e a moça iria passar pelos maiores constrangimentos e ficar até o último dos seus dias, porque não era permitido a legalização da separação, quando dentro de casa já eram separados. Podíamos ver muitas vezes olhares tristes e abatidos. Me lembro até hoje do olhar da minha avó materna, que ela tinha sempre aquele ar de muito sofrimento, sem dizer nada, nenhuma palavra. E era justamente pela opressão de um relacionamento que não existia, que era uma fantasia, onde meu avô podia se comportar da forma que ele desejasse. E ela só podia cuidar dos filhos precariamente, porque na verdade o ser devastado por aquela situação de humilhação permanente não consegue ser terno, amoroso e gentil como deve. E muitas vezes apenas cuida para que a prole possa se alimentar e estar limpa. Mas não tem capacidade de deixar o amor vir à tona. Então, sempre que eu me lembro de tristeza e de desencanto, eu lembro da fisionomia com que a minha avó sempre estava, a minha avó materna. Isso é lamentável. E nos dias de hoje ainda existem relacionamentos assim. Naturalmente, as desculpas são as mais variadas. Ah, eu não posso, porque ele pode me matar. Eu não posso, porque ela me persegue. E nós colocamos sempre a responsabilidade no outro, quando a responsabilidade é nossa. A decisão é nossa. Nós construímos a nossa vida da forma que nós desejamos. Independente do que nós tenhamos feito, das consequências que nós trazemos para os dias de hoje, mas nós não somos subjugados a isso. Nós estamos para crescer, para nos desenvolver, para progredir, não para sofrer, não para penar, sem qualquer proveito. O que adianta estar num sofrimento constante, num relacionamento de constante tortura, se eu reclamo o tempo todo? Se eu não reclamo verbalmente, porque muitas vezes nem posso falar, mas reclamo mentalmente. E crio ao meu redor painéis mentais que vai trazer para mim muito mais tristeza, muito mais desamor, muito mais infortúnio. E para todos que estão à nossa volta. Então, que nós possamos ter este comprometimento com o nosso bem-estar, com a nossa alegria, com o nosso contentamento, com o respeito por nós mesmos, para então podermos de verdade respeitar o outro, de verdade entender o outro, de verdade compreendermos que há limitações. Mas não só há limitações no nosso cônjuge, há em nós também. Claro, quando há um rompimento, a responsabilidade nunca está só com um lado. Pode aquele outro lado ter sido que chutou, né? Como nós costumamos, chutou o balde, que fez, cometeu o delito. Mas há, com certeza, toda uma situação dos dois lados. Que seja de nós sempre com aquela cara triste e abatida, e do mártir da terra, né? Daquele maior sofredor, colocando um peso, uma responsabilidade que o outro, na verdade, não tem.
Então, que nós possamos aproveitar as luzes que a doutrina traz para nós, para compreender, na verdade, o que seja o amor. Como nós devemos cuidar e zelar dos nossos afetos, para que eles não sejam interrompidos, mas que eles cresçam. Se não pode crescer por um lado, que cresça por outro. Se não podemos conviver em perfeita harmonia no mesmo teto, que possamos momentaneamente tomar caminhos diferentes para que esse afeto não se quebre, para que ele cresça, para que ele vire realmente um amor, que pode ser um amor marital ou não, pode ser um amor fraterno. Podemos nos transformar ou transformar aquele que está junto de nós num parente amado, se não tem mais o fogo da paixão. Que o amor, na verdade, é o que une todas as almas. E que nós possamos trabalhar com afinco para cultivar esse amor em nossos corações. Estou certa, né? Isso, é isso. Para que nós possamos cultivar esse amor em nossos corações. E então, vivermos felizes, mesmo na Terra. Porque a felicidade na Terra é cumprir com os nossos deveres, é fazer tudo o que está ao nosso alcance para tornar a vida do outro mais agradável. É lembrar a cada noite e a cada amanhecer que eu estou aqui por uma razão. E essa razão é o crescimento, é o desenvolvimento, é o progresso, é o bem-estar em todos os aspectos. Que essa construção seja de todos os dias, de todos os momentos. Um Feliz Natal para todos nós, que possamos lembrar de Jesus, não apenas nesta noite, na próxima noite de Natal, mas em todos os momentos de nossa vida. Lembrando dos exemplos que Ele traz para nós, lembrando das regras de ouro que Ele nos deixou, e que se nós seguíssemos, todos já seríamos felizes, mesmo na terra. Muita paz nos corações.